Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos então à nossa segunda videoaula de filosofia do primeiro ano. Nós vamos retomar o nosso estudo então de onde nós paramos na aula anterior. E nós falamos na aula anterior e começamos a tratar dos filósofos pré-socráticos. Nós vimos também que eles podem ser chamados de filósofos naturalistas ou filósofos cosmológicos, porque eles se dedicaram ao estudo dos fundamentos que compõem a realidade como um todo. E hoje, particularmente, nós vamos ver quais foram as ideias, de uma forma bem breve, né? O objetivo da videoaula é fazer apenas um resumo, uma síntese das ideias desses filósofos, mas nós vamos dar sequência, então, apresentando algumas poucas ideias que, de fato, deram origem à filosofia na Grécia Antiga, tá bom? Então eu convido vocês a acompanhar a aula a partir da página 18, finalzinho da página 17, início da página 18. Eu estou aqui com o meu material didático. Eu recomendo que você esteja também com a sua apostila. Na página 18, então, nos é apresentado o primeiro filósofo pré-socrático, chamado Tales de Mileto. Então, o Tales ele é conhecido por ser o primeiro filósofo mesmo, né? Quando se fala assim, apesar de ser uma ideia um pouco controversa, mas nos manuais de filosofia sempre quando remontam a essa noção de um primeiro filósofo que a gente pode datar, que a gente pode encontrar na história, normalmente se refere à figura de Tales de Mileto. Mileto era a cidade onde ele nasceu, né? E Tales, um filósofo, porque ele é um camarada que vai propor uma ideia um pouco diferente. Ao invés de recorrer à teogonia, ou seja, às histórias mitológicas das origens dos deuses, ou a própria mitologia em si, de Homero e Hesíodo, que eram os grandes poetas e inventores de boa parte dos personagens da mitologia grega, Tales vai buscar explicações nos fenômenos da natureza, os fenômenos da experiência humana concreta, para justificar a origem de tudo o que existe, ou qual é a composição que fundamenta toda a realidade. E Tales então vai propor que o elemento arqué, ou um princípio que está por trás de tudo que existe, é a água. Então Tales ele sugere isso através de algumas evidências que ele, ao observar a dinâmica da vida, ele percebe, olha, se você joga um pouco de água numa terra, numa semente, essa semente vai germinar, vai gerar vida. Nós precisamos de beber água constantemente para nos mantermos hidratados. Se a gente deixar de beber água, a gente morre. O nosso sangue, o que flui dentro de nós, é líquido. Então, fazendo essas experiências, ele vai ver que há uma grande quantidade de água nos mares, né, nos rios, e que a água é um fundamento necessário para a vida. E aí Tales então vai ampliar essa ideia e vai dizer que a água está por trás de todos os elementos que existem na realidade, né? Ele é a base de sustentação. Por que a água? Também pelo fato dela ser algo transparente, algo líquido, né, no seu estado natural. Então ela se adapta, ela tem a sua maleabilidade. E aí então Tales propõe este elemento como arqué. O segundo pensador que nós vamos ver é Heráclito. Heráclito, um grande filósofo, resgatado por muitos filósofos contemporâneos, como um pensador muito importante na história da filosofia. O Heráclito, por sua vez, vai dizer que a arqué na verdade, o fogo. Por que ele vai propor o fogo? Porque o fogo é aquilo que pega toda a matéria e decompõe a matéria. O fogo é algo
muito mais intangível do que a própria água. A gente não consegue armazenar o fogo, então é um elemento muito mais volátil. O fogo ele consome, o fogo ele flui. E é uma grande frase, uma frase importante de Heráclito é pantarrei, que quer dizer tudo flui. Ele entende que a existência é uma dinâmica de movimento contínuo. Então não existe nada estável na vida, está tudo em movimento, tudo em constante fluido, tudo num constante devir. Nós, enquanto seres humanos, nós nunca somos os mesmos. É uma frase famosa também de Heráclito: nenhum homem se banha no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque, por um lado, o rio nunca é o mesmo, né? E o exemplo do rio é bem icônico para isso, porque o rio está em constante movimento, em constante fluidez. Mas se a gente for analisar, o próprio ser humano também nunca é o mesmo, na visão de Heráclito, porque a cada segundo nós estamos nos modificando. E a biologia, a ciência contemporânea nos comprovam isso, né? Nós somos feitos de células que estão morrendo e nascendo o tempo todo, né? Nós trocamos a nossa pele, nós mudamos, nós envelhecemos, e toda essa dinâmica faz com que, de um certo sentido, nós sejamos seres em constante mudança. E aí, então, este é um resumo bem, obviamente, bem conciso, né, do pensamento de Heráclito. Um terceiro pensador pré-socrático, que nós vamos falar brevemente, é Pitágoras. Então, Pitágoras é um famoso pensador, filósofo, matemático também, né, criador do famoso Teorema de Pitágoras, um pensador muito inteligente, e que vai dizer que a arqué de tudo que existe não é um elemento propriamente dito, mas são os números. Ele entende que o que está por trás de tudo são os números, e ele levava isso tão a sério que os pitagóricos eram praticamente uma seita religiosa e que inclusive prestavam culto aos números, né? O número 10 era adorado como uma espécie de divindade. Mas veja que não é mais uma divindade que está para além do mundo sensível, do mundo que nós vivemos e experimentamos. É uma divindade que nós podemos mensurar, né? Então, que faz parte, uma parte muito presente na nossa existência, né? Então, Pitágoras ele vai defender que a arqué são os números, tá? Seguindo então para a página de número 19, nós chegamos no outro pensador, que é o Demócrito. Demócrito de Abdera é um pensador que também está situado na filosofia pré-socrática, e esse pensador vai propor, na verdade, que o que está por trás de tudo o que existe, a base de sustentação, o princípio último da realidade, na verdade, é algo que Demócrito vai chamar de átomo. A palavra átomo, é um prefixo de negação, e tomo é divisão. Então, o átomo seria algo que não pode ser dividido. Olha que interessante. Demócrito, muito antes da ciência moderna, ele já propunha que o fundamento de toda a realidade está em átomos, que são pequeníssimas partículas indivisíveis e que compõem toda a realidade. Eu vou traçar agora o último pensador da aula de hoje, que é o Parmênides de Eleia. E o Parmênides também é um pensador muito importante para a história da filosofia, especialmente porque ele vai rivalizar a sua ideia com o outro pensador que nós já vimos, que é Heráclito. Se para Heráclito tudo flui, para Parmênides, na verdade, o ser
é aquilo que não pode haver mudança. Para entender um pouco o pensamento de Parmênides é um pouquinho mais complexo, eu vou tentar resumir bastante e na próxima aula a gente retoma um pouquinho as ideias dele. Mas só para a gente nessa aula fazer o contraste com Heráclito, Parmênides é um pensador que entende que o ser, para ser algo que de fato exista em si, ele não pode mudar, então ele tem que permanecer. Então, para Parmênides, o fundamento da existência não é o movimento, mas sim a permanência. E aí, como eu disse, na próxima aula a gente explica um pouquinho melhor como que funciona essa ideia de Parmênides, ok? Um abração para vocês, até a próxima aula.